Olá, meu nome é Silvia Rodrigues, eu sou terapeuta energética e praticante de barras de axis e vim nesse vídeo contar um pouquinho de uma situação que acontece na minha vida para trazer mais consciência sobre o Janeiro Branco, que é o movimento que fala sobre a importância da saúde emocional e mental na nossa vida. E eu tenho uma experiência para passar para vocês, muito importante na minha vida, que eu acho que elucidaria bem esse caso, que ilustra bem esse tema. Então eu resolvi gravar e partilhar com vocês um pedacinho da minha história pessoal. Além da minha profissão, eu sou mãe de 3 filhos e a minha filha caçula, hoje com 23 anos de idade, Maria Júlia, tem uma deficiência mental grave. Ela tem um atraso mental alto. Ela tem 6 anos dentro de uma análise psiquiátrica de idade mental, mas tem 23 anos de idade. E aos 18 anos, ela desenvolveu uma agressividade muito alta por conta do quadro clínico dela. Ela desenvolve uma agressividade muito alta e eu passo a sofrer alguns danos dentro da maternidade atípica, né, sofrendo as violências, as agressões, os momentos de crise, de surtos. Na realidade, ela entra em surto psicótico e aí perde a consciência e fica extremamente agressiva. E foi isso aconteceu na minha vida durante um período aí de 2 anos e meio, a 3 anos atrás. E foi um momento muito difícil na minha vida, um momento de muita reflexão. E eu escolhi contar isso para todo mundo hoje, porque buscando maneiras, tratamentos, terapias, para que isso fosse melhorado na minha vida, eu cheguei a barras de axis, que hoje é a minha maior paixão, é o meu trabalho principal, é com que eu gosto de trabalhar mesmo e me dedico muito nesse lugar. E dentro dessa busca existe uma história muito bonita que vocês vão saber aí. Bom, Maria estava agressiva e eu desesperada. Alguém me falou sobre barras de axis, que teria uma coisa para me contar e que eu teria que ter baixa barreira para receber essa informação, mas que ela acreditava muito que essa terapia pudesse me ajudar. Eu fui para uma sessão que a minha amiga marcou, né, e me ofereceu. Eu ganhei essa sessão, a primeira sessão de barras de uma amiga, e fui para essa sessão sem saber nada, sem saber o que ia acontecer, nem o que era, nem sobre o que se tratava, não sabia de nada. E cheguei nessa sessão, recebi as barras, minhas barras foram corridas, e a partir da saída dessas barras, né, a partir de que as minhas barras foram corridas, que eu retorno da sessão, que eu volto à consciência novamente, eu entrei em estado de sono profundo, eu realmente fui para um lugar muito meu, assim, foi uma sessão muito importante para mim na minha vida, a primeira. E quando eu retorno à consciência, a terapeuta que me atendeu virou para mim e falou: olha, Silvia, foi bom, foi ótimo, você dá uma olhadinha agora na sua percepção, pode ser que você sinta algumas coisas e tal, e conversou comigo sobre que barras poderia me trazer. Porém, eu acho muito interessante você fazer o curso, porque com o curso você vai conseguir tratar a sua filha diretamente com as barras. E ela, creio eu, que precisa de muito mais sessões. E ali naquele momento eu falei, ela falou, no sábado eu vou dar dando um curso. E realmente aconteceu. Eu acabei fazendo esse primeiro curso de barras no sábado. E no domingo eu iniciei o tratamento da Maria Júlia com as barras. E realmente durante um período de 6 meses, o quadro emocional da Maria mudou totalmente. De uma agressividade extremamente alta para uma
capacidade de concentração a ponto dela participar em setembro do casamento do irmão, né, 40 e poucos dias depois das barras corridas, embora fosse um alto número, eu aplicava barras na Maria umas 5 vezes por dia. E ela veio a um estado de consciência bem melhor, com muito menos agressividade, e conseguiu até participar do casamento do irmão, né, entrando sozinha na igreja, numa posição de destaque, que deixou meu filho muito feliz, porque a gente tinha receios de que ela nem conseguisse participar desse evento do casamento dele. Porém, quando foi em dezembro, ela teve um novo surto, e aí eu precisei levá-la ao PS. E no PS, realmente, ela foi sedada de um nível maior, né? Entrou uma capacidade maior química de sedação. E aí a energia das barras, que agem nas sinapses neurais, não conseguiu mais o acesso e a crise evoluiu. Hoje minha filha mora numa clínica, porque ela precisa de um tratamento individualizado, especializado, e ela recebe isso. É uma clínica particular de alto custeio, porque as coisas dentro do mundo atípico, né, são difíceis. Na parte do governo a gente não consegue muitas coisas, eu tenho processo jurídico correndo na justiça com o convênio, para que o convênio me auxilie nessa clínica, mas eu ainda não consegui. Às vezes se requer que eu faça algumas campanhas para me auxiliar, é um custo alto que eu tenho com ela. Eu costumo brincar que ela é uma filha muito cara, mas é a luz da minha vida. Bom, barras para Maria vai até aí. Depois que o quadro dela piora, eu ainda vou ficar com ela mais uns 10 meses. Porém, depois de 10 meses, ela foi internada, realmente na clínica, como eu já falei, e onde ela se mantém há 2 anos, né, em tratamento, internada nessa clínica, agora já de uma maneira muito mais estabilizada. Hoje a gente já tem uma situação muito mais confortável. E o que eu quero clarear ou mostrar para vocês? Que a consciência o que Barras fez na minha vida foi que eu entendi, no momento de extrema dor de uma mãe que vê a filha, que considerava dependente, ir morar em outro lugar. E eu tinha desistido basicamente da minha vida toda. Eu tinha deixado meu serviço, era funcionária pública, tinha deixado o trabalho para cuidar dela, eu tinha deixado a minha casa, eu estava morando com meu filho por uma questão de segurança. E eu me vi sem ter função na vida, sem ter salário, sem saber para onde ir, sem saber como viver sem ela, e com todas as dores que isso pode causar no emocional de uma mãe. Porém, eu já trabalhava com barras, né? Eu atendia os amigos, algumas pessoas próximas. E quando ela se foi, eu tirei 18 dias. 18 dias eu não fiz nada, eu realmente descansei e fiquei pensando sobre o que eu ia fazer. Porque eu não queria continuar morando com meu filho, mas eu não tinha renda para sair. E falei, vou virar esse jogo fazendo o que eu posso fazer, que é barras, né? Aí eu fiz uns cartãozinhos, uns panfletos na época, e comecei a atender a domicílio as pessoas. E correr as minhas barras, é lógico, gente, isso é muito importante. E correndo as minhas barras, a primeira consciência que eu tive foi que eu tinha 2 possibilidades apenas. Ou eu ia encarar essa dor materna com consciência de que dentro da minha possibilidade eu estava fazendo o melhor por ela, e ia olhar para mim e cuidar da minha vida, ou eu ia ficar em casa sofrendo todos os danos emocionais, todas as dores, aumentando os dramas, vendo os meus traumas, me vitimizando e gerar uma doença e morrer. Essa era a consciência. Ou você olha para você
e tenha consciência de que você fez tudo o que você podia fazer e cuida de você. Ou você vai gerar uma doença e morrer. E eu realmente enfiei a cara em barras. Comecei a atender a domicílio a princípio, 6 meses depois, com os ganhos de barras, eu consegui montar meu consultório. 1 ano depois, eu consegui alugar meu apartamento pequeno, mobiliei esse apartamento, arrumei, ajeitei as coisinhas da minha casa e fui cuidar de mim e das outras pessoas. E isso foi de uma importância total na minha vida. Eu renasci como mulher, para uma mulher que eu já não olhava há muito tempo, porque o trabalho de um filho atípico e agressivo era muito alto, então eu já tinha perdido minhas funções estéticas, eu já tinha me judiado bastante, né? Porque era tão cansativo cuidar dela que eu já não cuidava mais de mim. E foi através de barras que eu fui tendo todas essas consciências, melhorando a minha vida, abrindo novas possibilidades e cuidando da minha saúde mental. Por isso eu não desenvolvi uma doença, por isso eu criei coragem para viver, por isso hoje eu tenho as minhas conquistas, por isso hoje eu tenho todas as redes, todos os clientes, todo o aprendizado, todo o conhecimento, por isso eu estudo hoje, por isso eu cuido de cada um com muito carinho, com muito amor, porque aconteceu na minha vida. Então, era esse relato que eu queria deixar para vocês. Eu não quero ser um exemplo, eu só quero ser uma consciência e uma contribuição. Quando se abre o olhar da consciência, as possibilidades que podem aparecer, que Deus, que o universo, que essa força maior coloca na nossa vida e faz novas escolhas, muitas coisas podem mudar. As dores diminuíram, elas não sumiram, elas diminuíram. O trabalho continua, os cuidados como mãe da Maria Júlia continuam e eles não são fáceis, porque hoje eu tenho que trabalhar bastante para conseguir o custeio dela lá que é alto, mas está tudo bem. Eu tenho uma vida, eu sou consciente e eu sou extremamente grata por ser uma mãe atípica e por ser uma terapeuta e principalmente uma praticante de barras. Em evolução, tá, gente? Eu vou acabar os cursos, eu ainda vou fazer facilitação, mas eu vou chegar lá. E hoje eu tô bem, a Maria também. E era essa consciência que eu queria trazer para vocês. Um grande beijo a todos, eu espero ter contribuído de alguma forma.